Seja muito bem-vindo ao nosso Profetizando Vida. E eu tenho a oportunidade de trazer uma meditação do Senhor junto com você, que está nos acompanhando da nossa Rede Super e que está com o coração aberto para ouvir mais de Deus nesse momento. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O que a Bíblia diz-nos em Eclesiastes é que tudo tem o seu tempo determinado. Então nós podemos ter o nosso coração na certeza que todas as coisas que nos propomos a fazer no nome do Senhor, Ele nos dá tempo, Ele nos presenteia com tempo, Ele nos habilita com tempo. Eu não sei se o seu coração acelera em ouvir, que tudo tem o seu tempo, quer dizer, talvez já tenha um projeto no seu coração, algo que você precisa dizer, uau, eu preciso ajustar o meu tempo para aquilo que Deus já me entregou. Mas talvez isso pode acalmar o seu coração dizendo, calma, eu ainda tenho tempo para viver aquilo que Deus já me entregou. Pois a parte B desse versículo é muito claro. A Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso quer dizer que quando Deus nos confia propósitos, quando Ele dá para nós um projeto, algo que veio do coração dele ao nosso coração, então Deus nos habilita com tempo para viver esse propósito. Se eu e você recebemos um propósito de Deus, nós temos tempo para poder viver esse propósito. E por isso precisamos ajustar as nossas agendas, segundo o propósito do Senhor. Nós não podemos dizer então, Deus me deu um propósito, eu tenho algo no meu coração que Deus me confiou, mas eu não tenho tempo, eu faço tantas outras coisas, ou eu não tenho tempo para viver aquilo que Deus me confiou. Ou nós achamos que temos um propósito e ainda realmente não recebemos ele. Talvez vislumbramos o propósito de Deus na vida de outra pessoa, mas ainda nós não temos o propósito, porque se temos o propósito, Deus nos habilita com tempo. Ou talvez algo para a nossa meditação agora, estamos usando o tempo em que Deus nos deu para viver o propósito, para fazer outra coisa, a não ser o propósito de Deus. Então, para isso, precisamos entender todo o propósito que Deus nos confia. Ele nos habilita com tempo. E qual é a forma do tempo em que Deus nos dá? A primeira forma que nós entendemos é a forma do tempo natural. O tempo que nós chamamos de cronos, o tempo de um segundo, um minuto, uma hora, um dia, uma semana. O tempo necessário para vivermos o propósito. Nós achamos essa verdade também no Salmo de números 91, versículo 16, quando o salmista, profetizando sobre a inspiração divina, ele diz, saciá-lo-ei com longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O que Deus está dizendo através do Salmos 91 é que quando Ele nos dá um propósito, quer dizer, o desenvolvimento da salvação, da vida eterna dele em nós, você tem um propósito, então Ele vai nos dar longos dias, ou vai nos dar dias suficientes para viver esse propósito. Isso tem que ajustar o nosso coração no dia que se chama hoje, porque para todo o propósito que Deus já nos confiou, Ele já nos habilitou, tem nos habilitado com o tempo natural, o tempo para vivermos esse propósito. De novo eu posso dizer, se nós dissemos que não temos tempo para o propósito, provavelmente estamos, ou ainda não temos o propósito, ou estamos utilizando o tempo do propósito para outras coisas. E precisamos nos voltar ao Senhor, precisamos conferir o propósito dele nos nossos corações, precisamos como que ajustar a nossa agenda ao propósito de Deus. O que Deus me confiou, o que Deus te confiou, deve ser a prioridade da nossa vida, deve ser aquilo que realmente a gente entrega assim, vamos dizer, a atenção da nossa vida para podermos viver da melhor forma possível. Mas existe uma segunda qualidade de tempo, que a Bíblia diz que há tempo para todo o propósito. O primeiro tempo é natural, nós já vimos, mas o segundo tempo, nós podemos ver em Colossenses capítulo de número 4, versículo 5, quando Paulo diz em Colossenses 4, 5, ele diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Olha a parte B do versículo, aproveitai as oportunidades. O que Paulo está nos ensinando é que todo o tempo deve ser aproveitado. E quando nós entendemos que temos um propósito, precisamos, como a Bíblia diz, aproveitar as oportunidades. Essa palavrinha oportunidade, no original das Escrituras, aqui no Novo Testamento, é a palavrinha kairos. Kairos nós entendemos tempo de Deus, mas também pode ser traduzido tempo oportuno, tempo adequado, tempo devido, tempo oportuno para se agir. Então,
A Bíblia está nos dizendo que quando Deus nos dá um propósito, Ele nos dá tempo natural, mas Ele também nos dá tempo de oportunidade para que nós possamos interagir com o favor de Deus, para que possamos cumprir o propósito dele. Lembra quando Jesus fala para João escrever para as igrejas lá do começo dos capítulos lá de Apocalipse, e para uma igreja ele diz: eis que põe uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. O que Deus está dizendo, o que Jesus está dizendo para aquela igreja: igreja, preste atenção, eu pus uma porta de oportunidade diante de você, o meu favor está sobre você, eu confiei propósito, provavelmente ali era o propósito de expandir o evangelho, o propósito de ser uma referência, uma igreja que fosse realmente uma referência na região, uma igreja que pudesse trazer pessoas a Cristo, e essa igreja, ela tinha um propósito para cumprir, porque ela tinha um propósito, ela não só tinha um tempo natural, mas ela também tinha um tempo de oportunidade. Preste atenção, o propósito que Deus confiou no seu coração, você tem tempo natural para poder agir nele, por isso não perca tempo, mas também saiba que existe o tempo necessário para que você viva o propósito, mas também existe o tempo da oportunidade de Deus, a porta da oportunidade está aberta diante de você. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está sendo chamado no propósito de Deus, se o lugar antecipado ou a proposta de Deus, o propósito do coração de Deus foi apresentado ao seu, sabe que você tem tempo natural e tem tempo de oportunidade para que você possa viver esse propósito. Essa porta se abriu porque o propósito lhe foi confiado. O que eu e você precisamos fazer? Apocalipse capítulo 3, versículo 20 responde. Jesus disse a uma igreja, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua casa, cearei com ele e ele comigo. Precisamos aproveitar as portas de oportunidade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.